Na sequência, o deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Doutor Gilberto, eu queria também parabenizá-lo. A sua explanação nos trouxe esperança de que o INSS tem jeito. Ou seja, a Previdência Pública tem jeito. Porque esse é o debate de fundo. Se dependesse dos neoliberais, da direita, da extrema-direita, nós só teríamos iniciativa privada na Previdência. Eles defendem a iniciativa privada, o não Estado, em especial o novo mais radicalmente, e os outros o Estado diminuído. E nós defendemos, do Partido dos Trabalhadores, do campo progressista, o Estado presente, portanto, a Previdência Pública. Por isso o INSS nos é fundamental. O doutor Gilberto nos trouxe esperança desse INSS, mostrando que o INSS tem jeito e está sendo agora reabilitado, reconstruído, porque ele foi praticamente destruído, em particular a partir do governo Temer e Bolsonaro. Aliás, o Estado brasileiro está sendo reconstruído no governo do presidente Lula. Eu coloco o primeiro quadro ali, e aquilo já é uma palavra de esperança. 2,9 bilhões devolvidos a 4,2 milhões de aposentados e pensionistas que a lâmina do doutor Gilberto nos trouxe. Olha que esperança. E ali, quem vai pagar a conta serão os Golden Boys, o careca do INSS, Ambeck, o Camisote, o Master, o advogado de sustentação, o pastor Zetel, Vorcaro. Eles pagarão a conta. E essa esperança, quando o senhor nos traz, doutor Gilberto, é uma esperança para o povo brasileiro. A aposentadoria tem que ser pública, não pode ser privada. Eu passo para outra lâmina, olha lá. Extrato de acordo de cooperação técnica, ACT Banco Master. É bom olhar a assinatura, 17/9/2020. Quem fez com que o Banco Master deitasse e rolasse em cima dos aposentados, está ali a assinatura, ó. Só falta escrever Jair Bolsonaro, mas foi eles. Vamos ver a próxima. Ali são as instituições. O relator, eu chamaria a atenção dele que esse detalhe ele não viu. Esses 17 instituições que foram desativadas, não foram aceitas, tomaram bomba. 14 são no governo Bolsonaro, relator. Eu sei que você gosta muito de ver de 2023 para cá, mas olhe um pouco para trás, porque o passado faz parte do presente. De 14 dessas entidades, foram ACTs firmados com bancos durante o governo Bolsonaro. Então isso fica claro que nós vamos repetir o que aconteceu com crédito consignado, o que aconteceu com desconto associativo, da mesma forma for o crédito consignado. Obra pronta de Jair Bolsonaro, infelizmente de um governo que não deu certo. E está sendo consertado agora pelo INSS. As ações foram colocadas aqui pelo doutor Gilberto, são fundamentais para a gente ter moralização nesse processo. Mas eu queria chamar a atenção do presidente, que eu já vi anunciando ali, não, uma antes dessa. O presidente anunciou ali que quer convocar de novo, colocar em votação, pela terceira vez, o requerimento do Lulinha, filho do Lula. É o outro, não é esse. Mas eu pediria que Vossa Excelência, é esse aqui, que Vossa Excelência colocasse para a gente, senhor presidente, colocasse em votação o requerimento do filho do Bolsonaro. E eu vou mostrar a Vossa Excelência por que isso tem que ser feito. Eu pediria a Vossa Excelência só que me desse mais um tempo para que ele pudesse localizar a lâmina. É antes daquela e é importante que eu colocasse. É antes dessa. Ah, essa, exato. Presidente, me dá mais um tempinho aí, porque é importante. E eu quero mostrar a Vossa Excelência que é preciso quebrar o sigilo bancário do escritório de Flávio Bolsonaro, dele próprio, que ele tenha que vir aqui esclarecer alguns fatos. Eu começo ali pela figura dele, mas já chamo atenção à direita ali para a mansão dele, 5,9 milhões. Não quero discutir como é que ele conseguiu esse dinheiro, isso é outro problema de outra CPI. Mas ali funciona também um escritório de advocacia que ele fez depois de comprada a mansão de 5,9 milhões. E esse escritório de advocacia,
ele convidou para ser administradora a senhora Letícia Caetano dos Reis, que está ali do lado esquerdo do senhor Flávio Bolsonaro. Se nós pegarmos a seta laranja, nós vamos encontrar aí descendo o senhor Alexandre Caetano dos Reis, que é irmão da Letícia e é sócio do Careca. Mas não é apenas sócio, ele está preso com o Careca do INSS. Esse senhor Careca do INSS, portanto, tem uma ligação muito estreita com a pessoa que é administradora, que é a senhora Letícia Caetano dos Reis, de Flávio Bolsonaro. Mas se for mais para a esquerda, vocês vão ver que o Willer Tomás, e esse aí, ele está também devendo coisas lá na CPI da Covid, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é amigo, e muito amigo, pessoal de Flávio Bolsonaro. E ele é quem indicou a senhora Letícia. E esse, o Willer, é também o advogado em processo do Alexandre Caetano, que é esse que está preso, sócio do Careca do INSS. Portanto, essa ligação é muito estreita e ela piora ainda se nós chegarmos ali no Milton Salvador, que é o contador do Antônio Careca, que repassou R$120 mil para o Careca, vindo lá da senhora, do senhor William Tomás, amigo de Flávio Bolsonaro. Essa relação nos coloca, no mínimo, para ver a relação desses R$120 mil que foram aí desviados. Isso é uma pequena demonstração da relação existente entre Flávio Bolsonaro e o esquema de Antônio Carlos Camilo Arantes. Vossa Excelência pode achar que isso é pouco, mas aí eu passo para o outro quadro, que talvez faça melhor. Eu passo depois a vocês uma cópia, para vocês terem, e passar para o Flávio Bolsonaro, para já adiantar ele o serviço. Mas essa aí também é importante que a gente veja. A CPI quer acessar dados, isso é a CPI agora da Covid, hein? Vocês vão ver que as mesmas pessoas, elas vão estar envolvidas em todo o processo e foram, inclusive, indiciadas no processo da CPI da Covid. Vários foram indiciados. E essa turma se ligou também à AMBEC de Careca do INSS. E essa relação vai ficar fácil de se ver. Mas olha, indiciados, por exemplo, o senhor Emerson Maximiliano, que é sócio da empresa Precisa, que é aquela da Covaxin, que foi superfaturada, e isso foi visto na CPI da Covid. Esse está indiciado e amicíssimo do Flávio. O Danilo Trento, que não veio aqui, aliás, ele não veio, e nem o Camisote. E engraçado que são os únicos dois que me parece que caíram nas teias de não precisar nem de vir. Parece que mexeram os pauzinhos lá para não vir nem Camisote nem Trento. Todos amigos e muito amigos de Flávio Bolsonaro. Danilo Trento, já conhecemos, amigo de Flávio e sócio da empresa Primarcial Hold Participação Limitada e diretor de Relações Institucionais da Precisa, também lá indiciado na CPI. As relações vão levar a que nós liguemos todo aquele crime que ocorreu na CPI da Covid com o que aconteceu agora com a AMBEC, com Careca e etc. Se nós não chamarmos o filho do Bolsonaro para estar aqui e ficar apenas na cortina de fumaça do filho do Lula e do irmão do Lula, nós não vamos ir e conseguir realmente desvendar todo esse procedimento que veio a partir desse crime. O filho do Bolsonaro está envolvido nesse processo. É preciso que ele seja também investigado. O que eu peço ao presidente é que, quando levar em consideração, se Vossa Excelência quiser cantar música no Fantástico pela terceira vez de um requerimento, coloque na votação pelo menos uma vez o filho de Jair Bolsonaro. Agora, eu queria dizer também que no Fundo Master investiu na BIF do Trento, na Conafer. É outra relação importante. BIF do Trento, a BSF do Trento com a Conafer, que aqui já esteve várias vezes. Enfim, é preciso também que a gente veja uma outra figura para vir aqui, que é o pastor Zetel. Esse pastor Zetel,
ele é sócio e é cunhado de Vorcaro. Não há por que o Vorcaro ser convidado e não ser convidado o braço direito dele, que faz investimentos, e Vossa Excelência sabe, fez investimentos pesados em vários processos do Banco Master, está ligado também à questão dos consignados. E é preciso quebrar o sigilo dele, também tem o requerimento, e sigilo do Clava Fort Bank, porque, pelo que eu sei, é ali que Zetel colocava muitos recursos, vindo inclusive do Banco Master. É outra averiguação que precisa ser feita. Ou seja, eu acho que nós não podemos deixar de analisar as hipóteses que estão aqui colocadas, porque senão a gente fica na mesmice de se tentar apenas fazer uma disputa política e ideológica e não verificar os casos. Eu acho que esse caso do filho do Lula e do irmão do Lula já passou. Não. Com a palavra o deputado Duarte Júnior. Obrigado, senhor presidente. Não, Duarte. Qual o próximo? Obrigado, presidente. Oi, não, excelência. Boa noite ao presidente Gilberto, presidente do INSS. Inicialmente aqui, Gilberto, eu destaco que, enquanto deputado federal do Estado do Maranhão, preciso chamar atenção a problemas que não atingem só o Brasil, mas especialmente o meu Estado. Me chamou a atenção aqui durante a oitiva que no dia 14 de novembro de 2025, o senhor pediu a exoneração ao senhor Volney da senhora Leia, que lhe substituiu. O senhor confirma esse pedido de exoneração? Confirmo. Esse pedido de exoneração, por alguma razão, ele tem relação com o fato, durante o seu período de afastamento, a Leia ter promovido o Wesley Aragão Martins? Também. Tem relação? Não só, mas questões também administrativas, técnicas, de não apresentar o projeto para a fila, cuidando, do PGB de ter estourado o orçamento, entre outras coisas. Quando o senhor fala também, o senhor pediu a exoneração da Leia, que nomeou novamente, promoveu o Wesley, que o senhor havia exonerado, em razão dessa exoneração do Wesley ter relação, por exemplo, com 53 ACTs, acordo de cooperação técnica realizado com sindicatos da pesca do Estado do Maranhão, que tem vinculação com o deputado estadual Edson Araújo? O que ocorre, deputado, o Maranhão ele se destacou negativamente quanto a concessões de seguro-defeso e salário maternidade rural, que chamava muita atenção, que estava sob a gerência dele. Por isso a gente entendeu por bem exonerá-lo naquele momento, passou para a diretoria de governança, que está fazendo a operação, a análise, e encaminhou para a corregedoria. No meu entender, e quando chegou a mim, não era caso para poder nomeá-lo, mas a minha substituta entendeu, pesquisando a corregedoria, que não tinha nenhum processo formalmente instaurado contra ele, que poderia nomeá-lo. Senhor Gilberto, eu agradeço a sua resposta. O que nos chama a atenção, eu acredito deve chamar a atenção também do senhor, é que o Estado do Maranhão não é o estado que tem a sua maior bacia hidrográfica do país, mas é o estado que, no período de 2023 a 2024, teve um aumento de mais de 130 mil seguros-defeso, que é aquele benefício pago a quem vive da pesca. Durante esse mesmo período, se a gente analisar outros estados da federação, nenhum outro estado apresentou aumento do seguro-defeso. Teve estados, inclusive, que teve um aumento, mas bem pequeno, mas a grande maioria não teve aumento de concessão do seguro-defeso. Isso também chamou a atenção do senhor, por isso que o senhor promoveu a exoneração do senhor Wesley e foi pedir a exoneração da Leia, porque ao invés dela manter a exoneração, ela não só contratou novamente, mas promoveu o senhor Wesley? Exatamente. Nós encaminhamos esse fato inicial do seguro-defeso para a CGU e também para as nossas instâncias internas de controle para poder fazer melhor a análise do fato. Parabenizo o senhor, Gilberto, porque essa sua resposta, ela esclarece muito essa questão e condiz um pouco com o seu histórico de probidade, de combate à corrupção, de corregedor, de procurador federal. É isso que o nosso país precisa. Ainda nesse sentido, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, enquanto presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara Federal, de lhe
fazer um questionamento sobre uma realidade que tem feito muitas pessoas com deficiência, diferente desses pescadores mentirosos que nem aquário tem em casa, são pessoas com deficiência que recebiam um BPC e estão sendo convocadas para uma reavaliação. E com essa reavaliação, mesmo diante de um laudo constatando o diagnóstico de deficiência, essas pessoas estão tendo o benefício BPC cessado. E esse benefício de apenas um salário mínimo é essencial à sua vida, saúde e segurança. E eu queria pedir à equipe daqui da consultoria que colocasse essas imagens aqui no slide, por favor. Essa menina aqui, senhor presidente, ela é a Emily de Jesus Mendes. Emily de Jesus Mendes Bastos, ela tem o diagnóstico de autismo. Pode passar para a próxima imagem? Esse aqui é o diagnóstico de autismo. Ela é lá da minha cidade de São Luís, do estado do Maranhão. Está aqui o laudo médico, espectro autista, suporte nível 2. Teve um PL 4614 que queria tirar o BPC de pessoa com autismo nível de suporte 1, que nós derrubamos aqui na Câmara Federal. Ela é autista nível de suporte 2. Está aqui o laudo. A doutora Maria Letícia Vale Figueiredo, médica neurologista, assinou declarando que ela tem autismo nível de suporte 2. E mesmo assim, pode passar o próximo slide, foi convocada para uma reavaliação do INSS e a reavaliação disse o seguinte, está aí, ó, destaco, o benefício foi reavaliado, não foi comprovado impedimento de longo prazo. Isso é um absurdo. Mais um caso, por gentileza. Mais uma criança. Esse aqui é o Arthur Adriano Santos, é uma criança com deficiência, também autista. Pode passar o próximo slide. Está aqui a declaração do médico, mais um psiquiatra, o Dr. Diogo Monteiro, afirmando que ele é autista não verbal. Próximo slide, por gentileza. Aqui está o resultado da convocação para reavaliação. Uma pessoa com deficiência foi convocada para uma nova avaliação. E o que é que aconteceu? Pode passar. Próximo slide. Cessaram o BPC. Tiraram o BPC de uma criança que tem direito ao BPC. Mais um slide, por gentileza. Aqui é o caso que mais nos chama a atenção. Eu tenho aqui milhares de casos que acontecem no Brasil todos os dias. Essa criança que aí vocês estão vendo é a Graziele de Jesus Neves. Todos aqui conseguem ver na imagem. Não precisa um médico dar o diagnóstico, mas é possível perceber, existem deficiências que não são visíveis. Porém, existem deficiências que são visíveis. Você olha e não precisa ser neuropediatra, não precisa ser psiquiatra, não precisa ter estudado medicina para constatar o diagnóstico de uma deficiência. Essa criança, Graziele de Jesus Neves, ela tem nanismo. É uma deficiência. Eu pergunto ao senhor presidente, pessoas com deficiência, elas têm direito ao BPC se elas não tiverem, por exemplo, uma renda familiar não superior a 1/4 de salário mínimo? Bom, deputado, obrigado pelo questionamento. Ficamos sensíveis também a esses casos. Mas só uma pergunta, eu vou passar ao senhor, mas a pergunta que eu fiz, tem direito ao BPC? Tem. Sim. Nesse caso aqui, o senhor consegue perceber que a Graziele, ela tem nanismo? Sim. Pela imagem, é claro. Mas, antes de passar o senhor para continuar a responder, pode passar o próximo slide, por gentileza? Está aqui, ó. Comunicação da decisão lá em Guarulhos. O seu benefício foi reavaliado, não foi comprovada deficiência e o pagamento será encerrado. Ou seja, o que está acontecendo, senhoras e senhores, são condenações em caráter perpétuo. Tirar de uma criança com deficiência, comprovada, latente, visível, o direito ao BPC é um absurdo. E aí eu pergunto agora ao senhor, o que o senhor tem a me dizer sobre essa situação? O senhor, enquanto presidente do INSS, que tem uma carreira até aqui brilhante, não é possível que não possa tomar uma decisão para fazer com que essas crianças elas não tenham a perda do BPC e essas crianças que forem justamente convocadas para uma reavaliação para que elas possam receber novamente o BPC um valor de apenas um salário mínimo. O que o senhor pode fazer sobre essas crianças? Bom, deputado, até é uma questão importante, agradeço esse questionamento. O INSS, na verdade, recebe muitas vezes a culpa de algo que não tem. O que ocorre? Os médicos peritos federais do INSS, que não são do INSS, eles são vinculados ao Ministério da Previdência Social. Desde 2019, a carreira de perito médico federal foi tirado do INSS e está dentro do Ministério da Previdência Social. O INSS não tem qualquer ingerência sobre os médicos peritos, nem com agenda, nem com resultados, nem a parte correcional.
Também. Então, o que eu peço ao senhor é que esses casos sejam reportados ao ministro Volney, e tenho certeza que ele vai tomar as providências adequadas, até mesmo para adequar procedimentos. Presidente, nesse caso, o que o senhor está afirmando é o seguinte: como esses peritos não são peritos do INSS, mas sim peritos federais vinculados ao Ministério da Previdência, eles não teriam a mesma expertise técnica de um perito do INSS para fins de reavaliação dessas pessoas que têm direito ao BPC e estão perdendo esse benefício? Não, na verdade, os peritos do INSS que existiam, que estavam vinculados até 2019, eles foram repassados ao Ministério da Previdência. Nós não temos, na verdade, condições de dar treinamento, de punir, de verificar a atividade deles. O que ocorre? Quando é questão de deficiência ou incapacidade, o servidor do INSS é vinculado ao laudo médico. E o laudo médico do perito, se ele fala que não tem a deficiência, não tem a incapacidade, o INSS não tem condições técnicas de suplantar aquela decisão para poder conceder ou manter o BPC. Presidente Carlos Viana, apenas para fins de conclusão, essa situação ela é muito grave. O presidente do INSS, Dr. Gilberto, acaba de afirmar que esses peritos que estão vinculados ao Ministério da Previdência não têm o INSS, a gerência. Ou seja, eu queria registrar essa afirmação para que os advogados que estão nos acompanhando, para que as crianças, para que as famílias de pessoas com deficiência possam pegar esse registro que está aqui na CPMI do INSS, que possam ingressar com ações judiciais para revogar essas decisões do INSS. E aqui eu clamo ao senhor Gilberto, que fale com o ministro Volney, a base do governo aqui, que fale o ministro Volney, porque o que está acontecendo é o seguinte: tantos governos se elegem para defender aqueles que mais precisam. E o que a gente está vendo aqui não é só condenação injusta a pessoas que tanto precisam, mas além de tanto precisar, são pessoas com deficiência. Então isso é um absurdo. Enquanto pescador que não é pescador, enquanto tem vagabundo, criminoso que não é pescador, recebendo seguro-defesa sem ter direito, estão tirando o direito ao BPC de pessoas com deficiência. Obrigado, senhor presidente, por me permitir concluir essa afirmação, mas eu queria muito também que Vossa Excelência, quanto presidente dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que oficiasse o INSS, que oficiasse o Ministério da Previdência. Farei isso também pelo meu gabinete, pela Comissão da Pessoa com Deficiência, porque a gente precisa acabar com o sofrimento dessas pessoas que merecem e têm direito ao BPC. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!